de novo. Então, olha só, nós vamos ver agora um vídeo que se chama Descomplica, que faz um resumo sobre o nosso assunto, nosso último assunto, que a gente tratou aí durante, acho que 2 semanas, se eu não me engano, na escola, que foram as revoluções inglesas, tá? Esse videozinho, ele tem como intuito, como eu acabei de falar para vocês, deixa eu ver onde que ele está aqui. Ele tem como intuito fixar e revisar, né, o nosso conteúdo sobre as revoluções inglesas que nós discutimos, falamos, né, fizemos uma atividade na sala. E aí eu achei esse videozinho que eu gosto muito para a gente poder fixar o assunto. O que é melhor para você neste momento? Deixa viajar ou economizar? Só organizar As duas coisas, é claro. Tirar esse anúncio que chegou bem na hora. Então, o que nós iremos fazer, tá? Nós iremos assistir esse vídeo que faz aí, né, que recapitula aí o Sinal nosso... Descomplica com aquele desconto esperto. Então, recapitula aí o nosso conteúdo, né, que vai fixar o nosso conteúdo trabalhado, o nosso último, para a gente poder aí não se esquecer, né, ou não deixar cair no esquecimento tudo que nós escutamos, tá? Vocês lembram que o nosso último assunto foi revoluções inglesas, não lembram? Não se recordam disso? Sim ou não? Lembro, tia. Tem até um resumo aqui no caderno que a senhora passou. Ah, isso mesmo, passei até aí, isso aí, já até me esquecido. Até passei um resuminho, né, os pontos importantes no caderno. Então, esse vídeo, ele faz exatamente isso aí que eu falei, que eu fiz com vocês no caderno. Ele faz um resumo, tá? Só que no vídeo fica muito mais interessante, né? Porque ele vai expor, ele vai mostrar imagens desenhadas. Então, assim, é bem bacana, tá? Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção para recordar o que foi falado em sala de aula. E também vai vir no vídeo, né? Deve vir aí algumas informações que a gente acabou não se aprofundando tanto. Foi falado, mas não foi aprofundado. Então, vai ser bom que vai aí fixar ainda mais, tá bom? Então, ó, deixa eu apresentar aqui para vocês. Fiquem atentos. Vê se está aparecendo aí para mim, por favor, me avisem. Tá apresentando, professora? Tá? Então, tá bom. Ó, então, lembrando, tá? O vídeo é um resumo sobre as revoluções inglesas. Esse videozinho, né, é muito bacana, porque ele apresenta os pontos mais importantes, fundamentais sobre o assunto, tá? Então, ó, vou dar início, hein? Vamos lá? A Inglaterra passou muito tempo governada pela dinastia Tudor, principalmente com o rei Henrique VIII e a filha dele, a rainha Elizabeth I, que foram os 2 principais monarcas Tudor. Nesse período, aconteceu a Revolução Anglicana, que iniciou um processo de conversão das antigas terras feudais, muitas das quais tinham pertencido à Igreja Católica, em propriedades privadas. Esse processo foi conhecido como cercamento dos campos e possibilitou uma série de arrendamentos, que por sua vez eram vendidos aos burgueses e que incorporaram essas propriedades ao sistema capitalista de produção e estimularam a criação de ovelhas, expulsando os camponeses e provocando um grande êxodo rural. Nessa época, a burguesia era uma classe social em ascensão e estava conseguindo consolidar o seu espaço político. Eles tinham adquirido alguma representatividade no parlamento inglês e na Câmara dos Comuns. Mas o período da dinastia Tudor chegou ao fim e, em seu lugar, assumiram os Stuart, que foram o pontapé inicial para o nosso assunto desse mapa mental, as revoluções inglesas. O primeiro rei da dinastia Stuart foi Jaime I. Ele esteve no trono de 1603 até a sua morte em 1625. Ao perceber que os burgueses estavam ampliando sua influência no campo político, a motivação do rei Jaime passou a ser frear esse avanço. Para isso, foram tomadas algumas medidas, entre elas o aumento dos impostos e as perseguições religiosas aos puritanos, que era a religião seguida pela maioria dos burgueses do parlamento. Em determinado momento, ele chegou a dissolver o parlamento, que ficou inativo por 8 anos. O reinado de Jaime I foi sucedido pelo seu filho, Carlos I. E o Carlos I governou de 1625 até 1649. Esse novo rei tentou seguir exatamente a mesma política do pai, de perseguição dos burgueses, mas ele não tinha a mesma moral. Ele tentou aumentar novamente os impostos para arcar com os custos de uma guerra que tinha rolado contra a Escócia, mas o parlamento burguês não aceitou, como vinha aceitando, e foi aí que começou a chamada Guerra Civil, ou Revolução Puritana. A guerra entre o parlamento
parlamento burguês puritano e a coroa se estendeu de 1640 até 1649, quase uma década de guerra civil. Ela ficou mais intensa em 1642, quando Oliver Cromwell, guarda esse nome porque ele é muito importante, um líder puritano, convocou a base da pequena burguesia e dos camponeses para formar o New Model Army, também conhecido como Exército de Novo Tipo em português. O exército ficou também conhecido como Exército dos Cabeça Redonda, porque eles se recusavam a usar perucas, que era um tipo comum, né, de adereço da nobreza. Nesse contexto, destacaram-se os diggers e os levelers, os cavadores e os niveladores, que se caracterizavam por sua radicalidade política. No caso dos diggers, os cavadores, o ideal era a reforma agrária. Já os levelers, os niveladores, levantavam a bandeira da igualdade de direitos entre todos os cidadãos, né, o sufrágio universal. Com esse exército, a burguesia conseguiu esmagar as forças da coroa e a Guerra Civil terminou em 1649 com o rei Carlos I decapitado, perdeu a cabeça e proclamou-se a República nesse mesmo ano de 1649. O Cromwell, como grande líder da Revolução Puritana, assumiu o poder com o título de Lorde Protetor da República, em inglês a Commonwealth, e iniciou seu governo com várias medidas que favoreciam a burguesia, como os chamados Atos de Navegação, aprovados em 1651, que restringiam o transporte de produtos ingleses apenas a navios da própria Inglaterra, favorecendo a construção de um mercado interno no país. Mas não demorou muito para o poder lhe subir a cabeça. E ele começou a reproduzir justamente aquilo que ele tinha lutado contra o rei. O Cromwell se voltou contra o parlamento e, em 1653, dissolveu o próprio parlamento com a ajuda do exército burguês. Com isso, ele instituiu um governo autoritário que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar aquele mesmo exército, os diggers e os levelers, justamente com aqueles setores que mais queriam transformações efetivas na sociedade inglesa. Em 1658, o Oliver Cromwell morreu e foi substituído pelo seu filho, Richard Cromwell, que não tinha o mesmo prestígio. Parece até que já ouvimos essa história, né? Então, novamente, as classes mais radicais da burguesia se levantaram contra o governo do jovem Cromwell e, antes que fosse instaurada uma nova guerra civil, o parlamento fez uma manobra arriscada. Convocou Carlos II, que era o filho do rei que tinha sido decapitado, Carlos I, para assumir o trono e restaurar a dinastia dos Stuarts. Em 1660, Carlos II, um Stuart, assumiu o trono, prometendo respeitar os interesses do parlamento. Mas logo começou a se articular com as antigas lideranças da nobreza e tentou instaurar o absolutismo novamente. O parlamento, composto em sua maioria por burgueses puritanos, se viu novamente vítima do autoritarismo. O rei dissolveu o parlamento e reinou sozinho até 1685, no ano de sua morte. Com a morte de Carlos II, quem assumiu o trono foi seu irmão, Jaime II, que tentou dar seguimento às mesmas ações, principalmente no que diz respeito ao absolutismo. Mas a história se repete, e de novo, o parlamento foi rápido, em outra manobra política para tirar o monarca do poder, dessa vez evitando conflitos armados. E foi aqui que começou a Revolução Gloriosa, que recebeu esse nome justamente por não ter tido derramamento de sangue nem morte. A estratégia do parlamento foi convocar a filha do então rei, Jaime II. Sua filha Maria II era casada com Guilherme de Orange, o governador dos Países Baixos, hoje a Holanda. A ideia era de que juntos o casal pudesse assumir o trono da Inglaterra. E foi assim que, em 1688, Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra para depor Jaime II e apoiar o parlamento. Jaime II, sem defesa alguma, fugiu para a França e Guilherme de Orange assumiu o trono como Guilherme II. E essa foi a Revolução Gloriosa. O parlamento, então, estabeleceu uma série de novas diretrizes para os reis. E ambos, Guilherme e Maria, tiveram que se comprometer com a chamada Declaração dos Direitos de 1689, a Bill of Rights. Essa declaração limitava a ação dos reis de modo a impedir qualquer retorno ao absolutismo. Os reis passaram a ter o poder restrito e o poder de decisão política se concentrou no parlamento, formando assim uma monarquia parlamentarista que existe até hoje. Além disso, havia também o comprometimento com as liberdades individuais, principalmente no que diz respeito às liberdades religiosas. Com a maioria no parlamento, a burguesia conseguiu conquistar definitivamente o poder político, o que explica, pouco tempo depois, o início da Revolução Industrial ter sido justamente na Inglaterra. Essa talvez seja a parte mais importante do nosso conteúdo, que foi o grande significado dessa revolução. Ela marca o fim do absolutismo na Inglaterra e a ascensão política da burguesia. E a burguesia, agora com o poder político, vai levar à frente a Revolução Industrial, na qual a Inglaterra foi a pioneira, justamente por ter sido o primeiro país do mundo a fazer uma revolução burguesa. O primeiro país do mundo no qual a burguesia assumiu o poder. Pronto, isso é tudo por hoje. Não se esqueça que você pode baixar esse mapa lindão. Então, ó, aqui o mapa mental, que é muito bacana, quem puder, vai até lá, né, e baixa o mapa mental, que é muito interessante ter isso guardadinho no computador de vocês. Ele faz um desfecho maravilhoso aí no final do mapa mental, né?
ele fala a consequência, né, principal das revoluções inglesas, que foi o quê? A ascensão da burguesia, o fim da monarquia absolutista, tá? E o início, aí, portanto, da monarquia parlamentar. Esse foi o desfecho das revoluções inglesas. Esse foi o ponto que as revoluções chegaram. A derrubada da monarquia absolutista, a ascensão da burguesia e a implantação da monarquia parlamentar. Como vimos, né, a ascensão da monarquia, a ascensão da burguesia favoreceu a introdução da Revolução Industrial. Tá? Então, a Revolução Industrial ela teve início na Inglaterra devido a essa mudança de monarquia, devido a essa derrubada da monarquia absolutista. Tá? Então, a derrubada da monarquia absolutista estou vendo, a derrubada da monarquia absolutista auxiliou aí a Revolução Industrial, tá? A introdução da Revolução Industrial. Oi, Ju, bom dia. Bem, Revolução Industrial, né, que é aí o nosso próximo assunto, que é o capítulo 2. Será que tem alguém tentando? Oi, Ju, tentando entrar com um nome que não é de aluno e está toda hora trocando de um nome para outro. Vou deixar aqui. Olha lá, quando eu vou clicar, a pessoa já sai, não dá nem tempo. Então vamos lá? Vou iniciar aqui, tá bom? O nosso assunto... Gente do céu, deixa eu ver aqui com o tio Gil. Tio Gil, o que eu faço? Permite não, tia. Ô, tia, não permite. Ô, tia, tem uma pessoa entrou com o nome de, sei lá, Ice Empresas ou Papo Bado, sei lá, algum nome assim. Aham, isso aí mesmo. Então, não aceita, tia. Ele entra na sala, spama a mensagem e assopra no fone. Só para atrapalhar, né? Por que eu não aceitei ainda? Porque cada hora que ele está tentando entrar, aparece com um nome diferente. Aí eu aceitei Ju, que aí eu vi, e não vou aceitar não, vou deixar então aí. Então, já sabe, se tiver esse barulhinho incomodando, tá? É porque está tentando, cada hora vem com o nome. Vou deixar assim então, tá? Obrigada por vocês terem me avisado. Então, meus amores, o que aconteceu, né? A ascensão da burguesia na Inglaterra, associado ao dinheiro que a Inglaterra já tinha em caixa, vocês lembram que lá na Rainha Elizabeth I, né, ela fez associação com os corsários, ela acumulou dinheiro nos cofres ingleses, e isso, mais aí o sucesso dos cercamentos, mais a implantação da monarquia parlamentar, com a ascensão da burguesia, favoreceu que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial. Quando eu falo Revolução Industrial, eu estou fazendo aí, né, uma associação à transformação, tá? Então, Revolução Industrial, a princípio, eu tenho que pensar no quê? Em transformação, tá? Em modificação social. Espera que agora é o Igor. Não, tia, não aceita, Não permite não. Não aceita, não, tia. Então, aí. Não entrou. Não, tia, não faz isso, sabe por quê? É que Igor, ele tá entrando na aula, aí quando ele entra na aula, ele sai da aula, troca o nome e fica spamando mensagem. É assim todas as aulas. Caramba, Ontem ele ficou fazendo isso o dia inteiro. Pergunta só pra galerinha aí. Que luta é essa, hein? Meu Deus do céu, gente. Eu vou ter que anotar os nomes, então, para não aceitar. Vou ter que fazer isso. E caramba. Ó, tia. Decoramos cada um. Tem um que é Ice Empresas Registro Analógico. O nome é muito engraçado. Ele entra, ele spama o MC Pose. Ó, Gabriel Cabral direitinho, né? Pode, Gabriel Cabral pode. Eu ri demais. Ontem o cara entrou na aula, spamou o MC Pose. Eu ri demais. Ai, gente, só Jesus, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tem que ficar observando de olho, Senhor. Então, meus amores, por isso que é importante vocês entrarem com o nome de vocês, né?
Porque aí a gente sente segurança de não aceitar. Sempre deixa o nomezinho de vocês direitinho. Então, vou voltar aqui para a Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial foi o quê? Uma modificação, uma transformação na sociedade. Transformação tanto na forma de produzir, quanto na forma de transportar mercadoria. E essa transformação não só modificou esses dois pontos, mas também modificou a política e a economia, tá? Então, olha só, antes da Revolução Industrial, que vem a ser a introdução de máquinas, o surgimento de máquinas, de fábricas, todas as mercadorias eram produzidas de forma artesanal, tá? O que quer dizer isso? O artesão, ele produzia a mercadoria, ele tinha controle, né, de todas as etapas, de toda a organização, tá? Então, quando nós não tínhamos fábricas, máquinas, tudo era construído de forma artesanal e tudo ficava sob o controle do artesão. Então, o artesão ele tinha aí pleno controle das etapas de produção. Exemplo, tia Paula, não estou entendendo, me fala aí de novo. Um determinado artesão produzia uma camisa, tá? Então, ele teava aí os fios do algodão, né? Ele fazia a união dos fios, ele formava um tecido, ele fazia o corte desse tecido, ele fazia a costura desse tecido e dessa forma ele vendia, né? Ele produzia essa camisa e vendia, tá? Fala, amores, o que foi, Renan? Tia, o que foi isso? Meu Deus, você escutou? Do nada, ela entrou na aula, falou assim, Ellen, a prova, tem que fazer a prova. E ela depois, do nada... Só Jesus, já viu que ela foi fazer a prova, foi lá correndo para ver, só pode. Não, tia, ela soprou o microfone. Do nada, cara. Às vezes ela não tá nem... Então, eu acho que não era Ellen. Ou então a gente não, cara, João Gabriel tá na aula. Não tem como ser ele. Tá bom, depois a gente vê isso. Vamos embora aqui para nossa... Vamos embora aqui para nosso conteúdo. Esquece isso, deixa o chat para lá. Então, olha só, meus amores. Antes da introdução, antes da criação das máquinas e também do surgimento das fábricas, tudo que era produzido era feito de forma artesanal, tá? O artesão, ele produzia, ele tinha um controle de todas as etapas de uma mercadoria. Então, se ele produzia, se ele vendia uma camisa, né, ele ia lá, unia os fios, né, na máquina de tear, fazia o tecido, ele fazia o corte da camisa, ele fazia a costura da camisa, ele vendia essa camisa e ele ficava com o lucro dessa venda. Então, antes das máquinas, era assim que funcionava. Tudo era produzido de forma artesanal. Quando começou a surgir as máquinas, o homem passou a utilizar a força das máquinas, né? Passou a utilizar as máquinas para produzir. Lembrando que essas primeiras máquinas, elas trabalhavam com a força humana. Elas produziam com a força humana, elas funcionavam através da força humana. Depois, com o avanço da tecnologia, tem uma sem graça que entrou fazendo besteira aqui. Depois, com o avanço da tecnologia, essas máquinas passaram a utilizar a força do motor, né? A força do vapor, do carvão, tá? Eu vou só esperar um pouquinho aqui para poder recusar quando voltar. E passaram a utilizar dessa forma a força aí do vapor. Ô, tia. Oi, amor. Só para falar, isso não é Ellen, não, tá? Por causa Pois que é outra pessoa que trocou o nome de Ellen. Estão botando o nick dela, tia. Estão botando o nick dela para você aceitar. Pois é, olha... E Ellen nem é com 2 L, é só com L. Olha que situação a gente fica, né? Se a gente não aceita, aí vai que é o aluno mesmo. Vai que é o aluno, mas não é Ellen, não, sabe por quê?
Aí Caraca, o professor não pode recusar. Então, olha que situação. Vou esperar voltar para poder ver como é que eu vou fazer, porque eu acho que mesmo que eu remover, eu acho que consegue voltar. Eu Não, acho. não, Consegue tia. não, tia. Consegue não. Consegue não? sim. Acho que Então, Se consegue. ela remover, não. Se remover, não Mas consegue, não. eu não sei se não consegue voltar na minha. Então, vou ver De aqui novo, né? Já começou as gracinhas, né? um novo e é Mas só. quando você remove, a pessoa não consegue voltar, não. Ah, É então tá. verdade. Vou esperar aparecer, então, para poder remover. E pior que bota o nome da aluna. E como é que a gente não aceita? É, mas isso aí é o que eu venho falando todo dia. Alguém da turma deu acesso e Aham. aí a pessoa faz isso. Aí a gente fica nessa. Pois é, fica. É o aluno, não é? Pra gente é uma situação complicada, entendeu? Pois é, isso que eu acabei de Mas falar. tudo Então, eu tava bem, aqui vou ficar aqui no suporte aqui, fica tranquila. Obrigada, Pode tio continuar a Gil. aula. Então, crianças, o que que acontece, né? A Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra porque a Inglaterra tinha muitos fatores que auxiliaram a esse primeiro passo acontecer exatamente lá. E quais foram os fatores? Dinheiro em caixa, apoio governamental, ascensão da burguesia, a queda da monarquia absolutista. Então, foram diversos fatores que contribuíram para essa nova etapa na Inglaterra. Que nova etapa foi essa? A utilização de máquinas na produção de mercadorias. Revolução Industrial foi isso, tá? Essa transformação na sociedade. Que transformação foi essa? Transformação na forma de produzir, transformação na forma de transportar mercadoria, transformação no modo, inclusive, das pessoas se locomoverem. Eu separei aqui um videozinho bem curtinho para fazer uma introdução do assunto. Depois, inclusive, eu vou até voltar especificamente no que esse vídeo está tratando, tá? Que foi um movimento que ocorreu na Revolução Industrial contra as máquinas, contra as fábricas. Mas eu vou utilizar esse videozinho agora para vocês perceberem como essa transformação foi profunda na sociedade. E, tia Paula, me perdi. Que transformação foi essa mesmo? A transformação no meio social por conta da Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi essa modificação no modo de produzir e transportar mercadorias, tá? Então, vou apresentar o videozinho. O videozinho tem como intuito introduzir o assunto, que depois nós vamos voltar a falar especificamente sobre o que o vídeo mostra, sobre o que o vídeo apresenta. Então, prestem aí bastante atenção, tá? Para não se perder aí, tá? Então, olha só. É um videozinho curto sobre a sociedade industrial, hein? Vou iniciá-lo. O smartphone é uma tecnologia muito recente. A maior parte da história não contou com um aparelho tão versátil e dinâmico para nos informar dos acontecimentos recentes e vasculhar o passado. Para recompor um retrato de outra época, precisamos recorrer a todo tipo de informação disponível. Sendo assim, por que não consultar os livros de um grande contador de histórias como o britânico Charles Dickens? Seus livros dão detalhes importantes sobre como viviam, pensavam e agiam as pessoas na Inglaterra durante a Revolução Industrial, um período turbulento e de muitas mudanças devido às novas tecnologias. Com a mecanização do trabalho no campo nesse período, muitos trabalhadores rurais partiram em busca de melhores oportunidades nas cidades. Estas, por sua vez, acabaram recebendo mais gente do que conseguiam comportar, o que resultou em péssimas condições de moradia e insalubridade. Nessa época, as condições de trabalho nas fábricas eram ainda piores. Não havia leis que garantiam direitos aos trabalhadores. O ambiente de trabalho era um lugar extremamente perigoso e as longas jornadas apresentavam perigo ainda maior. As mulheres trabalhavam tanto quanto os homens, mas recebiam salários menores. As crianças, por sua vez, trabalhavam tanto quanto os demais, ganhavam menos e eram forçadas a arriscar-se por entre as máquinas, o que provocava acidentes graves.
Essa situação fez com que as pessoas exigissem mudanças e, assim, a partir de suas reivindicações, surgiram os sindicatos. Alguns trabalhadores, por acreditarem que eram necessárias ações violentas, invadiam fábricas e destruíam máquinas, como fizeram vários grupos que se autodenominavam ludistas. Para eles, a melhor forma de chamar a atenção da sociedade para os problemas que viviam era destruindo as máquinas dos patrões. Quando criança, o escritor Charles Dickens também trabalhou em fábricas para ajudar no sustento da família. Essa experiência o marcou tanto que, quando se tornou escritor, usou suas lembranças para escrever histórias fictícias. Por toda a sua obra, é possível perceber um retrato da vida e do pensamento vigentes durante o período da Revolução Industrial. Então, ó, nós vimos, né, a partir desse videozinho, só um minutinho, que a Revolução Industrial, ela não só, né, nos deu aí possibilidade de melhora, né? A sociedade não só teve, né, um avanço tecnológico na forma de produzir, na forma de transportar, tudo, mas também né, tiveram prejuízos. Como assim, tá? Que prejuízos foram esses, né? Que prejuízos que a sociedade teve nesse período da Revolução Industrial? Foram os seguintes prejuízos, né? O artesão deixou de ter controle sobre todas as etapas da produção de um produto. O artesão teve que vender sua força de trabalho. Isso quer dizer o quê, né? O artesão parou de trabalhar para si próprio, para sua família, para trabalhar para um patrão. A sociedade passou a ser controlada por um tempo, né? Tudo determinado, tudo controlado por um tempo, o tempo aí específico de aumento de produção. Então, houve toda uma modificação social, toda uma nova organização na sociedade por conta da Revolução Industrial. Então, ó, lembrando, o que foi a Revolução Industrial? Quando eu falo essa palavra, quando eu falo esse tema, Revolução Industrial, eu devo pensar em quê? Eu devo ter em mente o quê? A modificação e a transformação no modo de se produzir e transportar não só mercadorias, mas também pessoas. Lembrando aí de novo, antes da Revolução Industrial, antes da criação de máquinas, antes do surgimento das fábricas, o homem produzia de forma artesanal. O artesão, ele produzia a sua mercadoria, vendia a sua mercadoria e ficava com o lucro dela. Tudo tinha um controle de uma única pessoa. Tudo era montado conforme a necessidade desse artesão, tá? Tudo era produzido de forma mais calma, vamos dizer dessa forma, de forma mais lenta. E a criação de máquinas, o surgimento de fábricas depois, fez o quê? Acelerar essa produção. O artesão, inclusive, ele perdeu o campo. Ele teve que trabalhar para as máquinas, para as fábricas, ou melhor, trabalhar nas fábricas, para poder ter aí um salário. Ele perdeu o seu espaço de artesão. Gente, vocês estão me entendendo? Fala aí para mim. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim, professora. Sim, tia. Sim. Eu gosto muito de história, então eu gosto de prestar atenção. Faça aí esse feedback, se vocês estão entendendo ou não, para eu não ficar assim, tipo, repetindo ou complicando a vida de vocês. Então, ó, nosso assunto, Revolução Industrial. Quando eu falo Revolução Industrial, eu penso em quê? Em transformação. Revolução Industrial foi isso, foi uma transformação. Uma transformação no modo de produzir as mercadorias e uma transformação no modo também de transportar essas mercadorias e também as pessoas. Professor, então, olha só, pensando por esse lado, a Revolução Industrial, então, foi algo bacana, né?
passamos a produzir muito mais, passamos a ter muito mais mercadorias. Pensando por esse ponto, sim, tá? Mas se a gente for pensar por um outro ponto, a Revolução Industrial não foi tão bacana assim. Por que ela não foi tão bacana assim? Porque antes da Revolução Industrial acontecer, nós tínhamos o artesão, que produzia de forma que ele controlava todas as etapas de produção da mercadoria. Exemplo, um determinado artesão produzia, vendia camisa. Então, ele teava aí a camisa. O que quer dizer tear? Ele juntava os fios do algodão, formando um tecido. Ele cortava essa camisa, ele costurava essa camisa, ele vendia essa camisa e ele ficava com lucro dessa venda. Então, o artesão tinha o controle de todas as etapas de produção da sua mercadoria, tá? E essa produção, ela era artesanal, ela era feita na casa desse artesão, muitas vezes, era feita num ambiente familiar. É claro, era feita com muita mais calma, não se produzia tantos produtos, mas, né, ele estava ali sobrevivendo. Os artesãos controlavam aí a produção de mercadorias, todas as etapas, vendiam, lucravam, eram aí, né, o mercado era de controle dos artesãos. Com o surgimento das fábricas, lembrando que as primeiras fábricas que surgiram, ou melhor, perdão, as primeiras máquinas que surgiram contavam com a força humana. Isso quer dizer o quê? A primeira máquina de tear, né, de unir os fios do algodão e formar um tecido, necessitavam aí da força humana para elas funcionarem. Depois, a princípio, quando ainda utilizava a força humana, o artesão ele formou grupos, tá? Fazendo, inclusive, vamos dizer assim, um ensaio para as fábricas no seu próprio ambiente familiar. Claro, né, que com o auxílio dessas primeiras máquinas, passou a se produzir muito mais que antes, mas também já começou a se fazer uma divisão desse trabalho. Então, um grupo de pessoas fazia aí a colheita, né, do algodão, o outro grupo teava esses fios de algodão, o outro grupo cortava, já começou aí a se dividir o trabalho. Quando surgiu as máquinas a vapor, utilizando a energia aí do vapor, utilizando aí o carvão, né, houve uma necessidade do mercado, da sociedade, de se produzir cada vez mais. E aí começaram a surgir as fábricas. O artesão, ele deixou de ter controle agora, por completo, das etapas de produção. Inclusive, com o surgimento das fábricas, para poder comportar essas novas máquinas, tá? Que já eram aí muito mais avançadas, esse artesão ele teve que passar a trabalhar dentro das fábricas. Portanto, ele teve que começar a vender a sua força de trabalho. Ele se tornou um operário, um trabalhador assalariado, tá bom? Então, olha só, eu vou aqui apresentar o slide para vocês sobre o assunto e nós iremos ter que fazer anotações no caderno. Então, quem não está com o caderninho aí, por favor, pegue e nós iremos fazer anotações. Deixa eu ver se meu slide já está aqui direitinho. Deixar certinho aqui para vocês poderem... Para a gente poder ver, já está aqui. Para eu apresentar e ir explicando, porque é para vocês entenderem ainda melhor, tá? Porque eu fiz uma introduçãozinha do assunto e agora nós vamos ver devagarzinho, etapa por etapa, tudo direitinho para ninguém ficar perdido, tá bom? Então, ó, já pega o caderno, já coloca a data de hoje e já o título do nosso assunto. A Revolução Industrial, tá? Não precisa copiar nada ainda. Quando tiver que copiar, eu vou avisar vocês, tá? Eu estou só aqui apresentando, a gente poder fazer a leitura e a explicação.
Então, ó, pega o caderninho e anota aí o nosso assunto, ó. Revolução Industrial. Coloca a data. Aí a gente vai copiar isso aí, tio? Não, por enquanto não, tá? Por enquanto não. Deixa eu ler primeiro e explicar. Tá bom. Só coloca a data e o título. Revolução Industrial. Por enquanto não precisa copiar nada, tá bom? Pera aí, tia, que o caderno Não, só espera. some quando eu preciso dele. Ah, não liga não, porque comigo acontece a mesma coisa. As coisas só somem quando eu preciso. É um troço impressionante. Comigo acontece o mesmo. É pra escrever o quê, tia? Por enquanto, só anota a data e o título. Revolução Industrial. Esse slide que está Ô, tia, o caderno some na hora que a gente for copiar o dever, cara. É impressionante. Mas é mesmo. Igual acontece comigo aqui, crianças. Quando eu vou apresentar um slide, cadê o slide? O slide some. O que acontece? Eu não sei para onde que ele vai. Uma luta. Por enquanto, não copiam nada, tá? Só colocam a data e o título. Qual é o título? Revolução Industrial. Irmão, tô dando uma matéria. Só data e título por enquanto. Por enquanto. Ô, tia, calma aí. Hoje é 6 do 4, tia? Oi, amor? Hoje é dia 6 do 4? Isso. Já estamos em abril. Então, ó, por enquanto, só data e título. O título é Revolução Industrial. Esse slide aqui não precisa copiar, eu vou ler, tá? E vou explicar para vocês. Ô, tia, eu copiei o título como Atens em Dentes e fiz ele reluzente de luz no meu caderno. Senhor amado. Então, o título Arranquei a folha. Quando eu faço o título, eu faço ele bem grande, sabe? Meu ficar bonitinho. Então, o título é Revolução Industrial. Isso aqui que vocês estão vendo, esse slide que vocês estão vendo, são os antecedentes da Revolução, tá? Então, olha só, não precisa copiar, tá bom? Então, olha só. Revolução comercial. Expansão dos mercados mais acumulação de capitais. Isso quer dizer o quê, tá? A Revolução Industrial ocorreu por quê? Porque se fazia necessário produzir cada vez mais naquele momento. E por que se fazia necessário isso? Por conta da sociedade. Tem alguém com o microfone aberto, fecha aí para mim. Então, por conta das necessidades do mercado, era preciso produzir mais, tá? A Inglaterra, como eu falei para vocês, ela tinha dinheiro em caixa, né? Ela tinha dinheiro acumulado, além da Inglaterra ter o apoio da burguesia para melhorar, aumentar esse mercado, expandir esse mercado. Chapalo, quando você fala mercado, você quer falar o quê? A venda e compra de produtos. Então, a Inglaterra estava se sentindo aí na necessidade de aumentar a venda e compra de produtos. Então, como ela tinha dinheiro em caixa, como o regime político tinha mudado e estava favorecendo esse crescimento, a Inglaterra foi a pioneira a aumentar a forma de produzir e transportar as mercadorias. Então, olha só, burguesia no poder político e econômico, e a Inglaterra também tinha investimentos em inovações tecnológicas visando aumentar a produtividade, investimentos em máquinas. Então, como eu falei para vocês, o que estava acontecendo antes da Revolução Industrial iniciar na Inglaterra? A Inglaterra tinha dinheiro em caixa, a Inglaterra tinha aí a necessidade de expandir o mercado, de produzir e comprar cada vez mais. A Inglaterra tinha o apoio da burguesia, a Inglaterra
já vinha aí fazendo investimentos nessa área. Então, vamos lá. O que foi? Então, ó, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela mecânica. Então, a energia do indivíduo pela energia mecânica do motor, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Esse slide é extremamente importante, nós iremos parar nele, tá? Nós iremos copiá-lo, só que isso, quando a gente... Ah, não, ainda tem 5 minutinhos. Então, ó, eu vou pedir para vocês anotarem esse slide aqui, por favor, para a gente poder ir para o intervalo. Então, nós botamos lá a data, o título, Revolução Industrial. Essa pergunta, o que foi, é referente à Revolução Industrial, tá? Então, ó, o que foi... Copicei, tia? Copia, isso aqui é muito importante. E o que foi também? O que foi também, bota a pergunta. Porque o que foi, no caso, é relacionado à Revolução Industrial, que vocês botaram aí como título, tá? Ah, Então, tá, entendi. entendeu? Quando vocês forem ler, vocês vão ver que vai fazer todo sentido. Revolução Industrial aí embaixo. O que foi? Aí tá aí, ó, conjunto de transformação. Ô, tia, Fala, meu amor. eu tava vendo a aula, aí do nada botou uma barata no meu quarto. Pelo amor de Deus, gente. Eu saí correndo, tia. Eu vou até cair da cadeira. E não matou a barata, não? Não, ele saiu correndo. Não, cara, eu tava até desmutado, eu até esqueci de mutar. Aí eu me salvou, mano, eu saí correndo. Ai, Senhor. Escuta, crianças, uma coisa que eu vou falar, tá? É importantíssimo vocês anotarem. Não cai naquela armadilha de que, eu vou printar, depois eu copio. Vocês sabem que isso é uma armadilha, né? A gente pensa dessa forma e acaba não copiando, né? O troço fica aí escondido, esquecido no celular. Depois a gente até apaga do celular e não tem essa informação. Tia Paula, mas olha só, por que eu vou copiar isso? Não tem no livro. Então, o que eu gosto de fazer? Facilitar a vida de vocês. Então, essas anotações ajudam vocês a entender e a focar também no que é importante quando for dar uma lida no livro, tá? Então, anotem isso aí, o que foi a Revolução Industrial, por favor. Que está de forma bem clara. E se duvidar, não vai encontrar de forma tão clara assim no livro de vocês. Então, anota essa informação, nós podemos ir para o intervalo. Eita, sério, liga o microfone aí. Acho que o João tá matando a barata, tia. Eita, vou estar quebrando tudo no quarto. Você vem. Tá bom. Virou uma luta isso, tia. Desliga o microfone aí nessa luta. E aí, foi? Tudo bem? Foi, professora. Achei ela, professor, consegui matar. Uma Lembrando, batalha. não deixa de anotar. Então, ó, o que foi a Revolução Industrial? Calma aí, tia, tô copiando. Foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, caracterizadas pela substituição. Então, o que caracterizou essa transformação? Foi a substituição da energia humana, da energia física, pela energia mecânica, de máquinas. Também foi a substituição da ferramenta pela máquina e da manufatura, o trabalho manual, pela fábrica. Então, anotem isso aí, que é extremamente importante. Não deixem de anotar. Foi aí? Tudo bem? Peraí, tia, tô acabando. Tô na penúltima linha. Tá ótimo. Então, ó, não deixem de anotar. Sempre que tiver o slide que eu falar, ó, anota tal coisa, eu vou dar o tempinho para vocês anotarem. Eu prefiro esperar do que vocês inventarem moda de printar e depois não botar isso no papel, tá? Pode deixar... Tia, eu queria que alguns professores fizessem essa mesma coisa, né?
eu dou um tempinho. Cristina. Eu prefiro assim do que printar, porque printar, gente, eu sei como é que é. Eu, às vezes, printo uma coisa no meu celular, eu esqueço que está ali, eu apago, depois é uma coisa super importante, e aí, eu perdi. Eu vou mostrar, apresentar para vocês um monte de slide. Tia Paula, a gente vai ter que copiar tudo? Não, de jeito nenhum, tá? É alguns que eu vou pedir para anotar, tá bom? Alguns. Não vai ter que ter tudo anotado no caderno, senão vai ser um livro, né? Serão alguns só. Foi aí, tudo bem? Para a gente poder ir para o nosso intervalo? Pode ir, tia, pode ir. Então, Podemos ir, no caso. Tá, podemos. Eu vou sair aqui. Qualquer coisa, quando a gente voltar, eu apresento ele de novo, tá? Se por acaso alguém aí não deixou de terminar, tá bom? Então, vamos Até pro daqui a intervalo. pouco. Tá bom, tia. Daqui a pouco. Tchau, Daqui a tia. pouco. Tchau. Tchau, tchau.